Aprendendo a Viver, Sêneca. Sêneca, o autor, viveu sob a mão e caprichos de 3 imperadores, Calígula, Cláudio e Nero. Este último, mesmo tendo sido seu aluno na infância e depois ter tornado Sêneca seu conselheiro enquanto imperador, virou-se contra ele mais tarde e deu-lhe ordem de suicidar-se, o que deu então fim à vida de Sêneca por volta de 65 d.C. E logo na página 15, brota de Sêneca um conselho a Lucílio a dizer que passamos grande parte da vida agindo mal, a maior parte sem fazer nada, ou fazendo algo diferente do que se deveria. Portanto, vai dizer Sêneca, reivindica o teu direito sobre ti mesmo, convence-te que nada há de mais lamentável que perder tempo por negligência. Valorize o seu dia. Todas as coisas nos são alheias, só o tempo é nosso. E o autor também vai dizer mais adiante que a comida deve acalmar a fome, o beber a sede, as roupas devem proteger do frio e a casa ser abrigo do mau tempo. Saiba que um teto de palha abriga o homem tão bem quanto um de ouro. Despreza o enfeite e o requinte. Pensa que nada é extraordinário a não ser a alma, e que para uma alma grande, nada é grande. Lembre-se, vai concluir Sêneca, um bem que pode ser dado, também pode ser tomado. E Sêneca também vai dizer a Lucílio que o ires a muitos lugares ou fazer muitas peregrinações não tira a tristeza ou a dor da mente. Devemos mudar nosso estado de espírito, vai dizer ele, e não o mundo ao nosso redor, pois mesmo que atravesses o mar ou mude-se para cidades distantes, os vícios que tu tens te perseguirão aonde fores. Na visão do autor, fugir dos problemas não resolve, porque certos problemas estão dentro de nós. É o peso da alma que deves deixar antes disso, nenhum lugar te tornará feliz, vai concluir o autor. E na página 31, Sêneca vai dizer que alguns se vangloriam dos seus vícios, como se eles fossem remédios que curassem sua tristeza e seu tédio. Mas, na verdade, os vícios são a própria doença, e ter consciência disso é o início da salvação. E Sêneca também vai ensinar que uma coisa não pode ser um pouco bom e um pouco mal. Se é assim, despreza-a por inteiro, pois o mero canto de sereia leva uma grande embarcação e seus marinheiros a naufragar. Nada resplandece se não é impregnado de luz, e nada é escuro se não é impregnado de trevas. Nada é quente sem o fogo, e nada é frio sem o vento. Assim, vai dizer o autor, as coisas torpes surgem quando se tenta associar virtudes e vícios. Outro ensinamento que Sêneca vai trazer é que beleza e força não podem nos fazer felizes por muito tempo, pois ambos se desvalorizam com o passar dos dias. É preciso encontrar algo que não se desgasta ou se consome com o tempo, e isso só pode ser o bem, a retidão e o caráter nobre. Domine a ti mesmo, vai recomendar o autor, pois uma mente agitada e cheia de pensamentos vagos não é dona de si. Nunca se afirma em nada, nem se torna convicta de alguma coisa que seja bom e relevante. Quanto ao tratamento dos escravos, na página 40, Sêneca vai dizer com sabedoria, considera que este que tu chamas de escravo nasceu da mesma semente que tu, vive sobre o mesmo céu, respira o mesmo ar e morrerá como tu. Tu podes vê-lo livre, como ele pode ver-te escravo. Ages, portanto, com o teu inferior como gostarias que o teu superior agisse contigo. E em outra reflexão, Sêneca vai dizer que o ser humano é um ser insaciável. O touro se sacia com o pasto, vai dizer ele, outros animais com o que tem na floresta. Mas o homem, ainda que tenha tudo o que há na terra e no mar, ainda assim não se satisfaz. E Sêneca vai refletir também que aqueles que sempre se mostram ocupados e sem tempo para os estudos, não raro simulam ocupações e aumentam suas tarefas sem sentido e objetivo, para esconder que no fundo só se ocupam consigo mesmos, com seus deleites e prazeres, e nada de útil na verdade. Critica a ti mesmo, dirá o autor, pois assim te acostumarás a dizer a verdade e a ouvi-la, pois em todo espírito há doenças a ser curadas. Sêneca também considera que o bom não é viver,
mas viver bem. E para os estoicos, isso tem a ver com qualidade de vida e não com sua duração, com a serenidade de espírito, pois a torpidez é uma fraqueza. Mas assim como podemos escolher que navio tomaremos para viajar ou que estrada caminhar, assim também cabe ao homem escolher como viver. E vai concluir então que ninguém deve dar a outros a decisão de como você vai viver, pois que ninguém é feliz ou infeliz a não ser por sua própria culpa. E ao falar dos enganos do mundo, Sêneca vai dizer que descobrir novas coisas, modificar algumas e abandonar outras, é um modo de viver sem se tornar escravo das coisas. Muitos correm aos espetáculos e jogos, vai dizer o autor. Porém, pouco de útil se tira disso. Quão útil seria se preparássemos o espírito para suportar os golpes da vida e para se erguer novamente a cada vez que fosse derrubado pela tristeza, pela solidão ou pela dificuldade. É o que vai concluir Sêneca na página 78. Sêneca também diz que muitos se fazem feliz e alegre em festas, deleites e luxúrias. Porém, sua felicidade é apenas uma máscara que usam em público, porque avaliam o seu valor por aquilo que os outros pensam deles. Precisa que os outros vejam seus sorrisos como se o valor positivo que as pessoas dão a eles é o que vai medir seu sucesso ou valor social. E isso é muito atual se considerarmos o efeito disso nas redes sociais. Todos querem uma selfie sorridente, rodeado de bebidas, churrasco e pessoas também sorridentes ao nosso redor. Ainda que sua vida interna ou financeira ou emocional esteja um fracasso. O que vale é quantos pontos vai tirar, quantos likes, quantas curtidas, quantas visualizações. Zygmunt Bauman chamou isso de vida para consumo. Isto é, uma aparência atrativa exposta na prateleira de um Instagram ou Facebook, colocada ali para ser admirada, desejada e consumida. Mas Sêneca vai dizer que as coisas ficam melhor quando colocadas em seus lugares corretos. Essa é a mesma máxima difundida por Cristo nos Evangelhos, que diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Assim, tudo tem seu lugar e momento, o ser feliz, o sorrir, a alegria, mas também o refletir, o decidir e o se comprometer com a realidade. E sobre o estudo secular, Sêneca vai refletir que os estudos têm uma função e finalidade, mas elas não passam de rudimentos e não de fundamentos da vida. Não se deve, portanto, apegar-se a elas como se fossem mais importantes para o espírito do que para a própria vida secular. O estudo das ciências secundárias tem por utilidade apenas preparar a inteligência para executar o seu tempo, uma determinada aptidão, vai dizer o autor. Acaso o saber gramática abre o caminho para a virtude? Vai inquirir o autor. O cálculo e a matemática poderão tornar o espírito reto? Será que a ordenação correta das sílabas poderiam fazer o homem refletir sobre si mesmo? Vai desafiar o autor com essa reflexão. E vai dizer ainda que o verdadeiro conhecimento é útil sabedoria. E aquele que faz o homem querer ir ao contrário do erro e do mal. É aquele que faz despertar o desejo de se esquivar dos prazeres fugazes e trilhar a virtude. É aquele que é compatível com a verdade, com a justiça e com a liberdade. E em outra reflexão sobre o viver bem, Sêneca vai dizer que o que importa não é viver muito, mas viver com qualidade. Pois o viver muito, quem decide é o destino, mas viver plenamente, quem decide é o seu próprio espírito. E para a filosofia estoica, viver plenamente ou viver com plenitude é quando a alma tomou posse do bem e não depende mais da vontade alheia ou dos presentes da lascívia ou de qualquer validação exterior para se sentir bem e para cumprir seu papel na vida. O bem que lhe é próprio só depende de você, é o que vai concluir o autor. Queres saber o que é a boa vida? É aquela que tem seu início, meio e fim, fundamentado na sabedoria. E na conclusão desta obra, o autor vai considerar: não acredites que o homem pode ser feliz se sua estabilidade depende de algo fora dele, pois aquele que faz sua felicidade depender de elementos externos
Não produz frutos, não traz a si satisfação, senão passageira. Pois, no fim, a felicidade não pode ser achada ou experimentada no ter algo, mas no ser alguém. E, por fim, na página 136, Sêneca diz algo que resume o que foi dito até aqui. Não importa se o prato que te serviram é de barro ou de ouro. O que sacia a fome é o alimento que está sobre ele. E assim, encerra o livro Aprendendo a Viver, de Sêneca.